Abra sua Bíblia em Romanos 13, 7. Aos Romanos, capítulo 13, versículo 7. Glória a Deus. Com a sua permissão, pastor, eu poderia nessa noite fazer uma selfie? Pode? Então você vem com aquele perfume de selfie, tá? Amém? Então tá bom, vem com aquele penteado, né? Vamos fazer uma selfie, levar vocês de recordação para minha family. Romanos 13, 7. Diz assim o escritor aos Romanos: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. A quem honra, honra. Coloque a sua Bíblia aí na cadeira. Eu gostaria que você orasse. Se você está perto do seu cônjuge, você colocasse a sua mão no seu cônjuge e orasse com ele, orasse com ela. Você está perto de um irmão, de uma irmã, com muito respeito. Eu gostaria que você orasse por ele, por ela, para que essa palavra viesse penetrar em seu coração, em sua mente, para que você viesse entender e praticar essa palavra, que não é fácil, ela não é fácil de ser praticada, mas ela é possível se ela está na palavra, se ela está na Bíblia, porque é possível. Pai, no nome santo de Jesus, nós já oramos, te louvamos, te agradecemos, e nesse momento, Pai, pedimos que a revelação das Escrituras venham ser muito claras em nosso coração, em nossa vida, que o Senhor venha de forma muito especial, de forma muito diretiva, nos dar, ó Pai, tua revelação. Senhor, que não saia da minha boca nenhuma palavra que não venha do teu altar, que não venha do seu trono. Senhor, que não venha nenhuma palavra em meus lábios que não sejam do Senhor. Pai, que a boa vontade, perfeita e agradável vontade do Senhor venha a ser manifesta, e que essa manhã seja uma manhã de avivamento, uma manhã de quebrantamento, uma manhã de alinhamento espiritual, uma manhã de renovação de unção, de quebrantamento, uma manhã onde o nome do Senhor é louvado e é glorificado. Senhor, é a nossa oração, nossa gratidão em nome de Jesus. Manietamos toda e qualquer forma de mal, manietamos e repreendemos todo tipo de espírito maligno, repreendemos todo tipo de ação, todo espírito de acusação, toda obra contrária nós repreendemos, declaramos sobre o teu povo a tua bênção, sobre as nossas vidas a tua bênção. Guarda-nos, ó Pai, Senhor, que a nossa mente esteja blindada, que o nosso coração esteja blindado, que nós venhamos receber tudo que é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Senta dando glória. Glória a Deus. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero nessa manhã falar com vocês sobre entendendo e vivendo o princípio da honra. Entendendo e vivendo o princípio da honra. A quem honra, honra. Queridos, queridas, quando nós decidimos honrar alguém, quando nós decidimos dar honra a alguém, nós estamos plantando uma semente, não propriamente na vida dessa pessoa, mas nós estamos plantando uma semente na nossa própria vida. Muitas pessoas pensam que a honra é um serviço que a gente presta a outros, mas na verdade a honra é um serviço que nós prestamos a nós mesmos. Alguns se apegam à visão de que cada crente é um ministro, e sendo assim, distorcem essa palavra, dando lugar ao orgulho e desonrando seus líderes maiores. Nós precisamos entender que quando nós somos liderados por alguém, nós precisamos
entender que nós estamos debaixo de uma autoridade que foi constituída por Deus. Deus nos colocou diante dessas pessoas. E a Bíblia diz em Provérbios 17:13, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. E a cultura da honra, o princípio da honra, na verdade ela começa lá de casa. Na verdade ela começa enraigada lá em casa. Gálatas 6:7 diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então muitas vezes, essa colheita da honra e da desonra, ela vem e as pessoas não entendem, mas por que eu estou vivendo isso? Eu sempre honrei, E a Bíblia diz ainda mais, que quando você honra as pessoas, e as pessoas não te honram, o próprio Deus vai te honrar. A Bíblia diz em 1 Samuel 2:30, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Então, é verdade, nós vivemos, por que eu disse no início que seria um assunto não muito fácil? Porque nós vivemos numa cultura, infelizmente, de muita desonra. Eu venho de um meio familiar que a gente chegava quando a gente era criança, diante do vô e da avó, e a gente fazia assim, ó, sua bênção, vó. E aí o vô e a avó, Deus te abençoe, na mão da gente. Vocês já viram isso? Quem já viu isso? Quem é dessa santa época? Hoje, com essa liberdade que se dá, a meninada chega no vô e fala, e aí, velho? Pá, tal. Eu não sei até que ponto que isso é legal. Ah, mas é liberdade, pastor. Mas eu já vi com isso, muitos pais sendo desonrados, muitas mães sendo desonradas. Eu já vi com isso, muitos idosos sendo desonrados. Esses dias atrás eu li uma frase que, principalmente em coletivos, dá uma síndrome do sono quando se vê o idoso, Os jovens se sentam e aí quando vai chegando o idoso, eles fingem que estão dormindo para não dar o lugar ao idoso. Vaga para idoso, esse tipo de coisa. Na minha humilde opinião, essas coisas não deveriam existir se a nossa sociedade fosse uma sociedade que tivesse a cultura da honra, sabe? A cultura da honra impregnada em nós. Então isso começa em casa, isso começa dentro da família, mulher que não honra o marido, marido que não honra a esposa, filhos que não honram os pais, e a coisa vai acontecendo, e aí é o empregado, o funcionário, que deseja que o patrão quebre, e ele é um funcionário tão com falta de entendimento, que ele não imagina que a empresa quebrando, ele vai ser mandado embora, vai ficar sem emprego, e ele deseja o mal. Eu creio que eu estou falando aqui também com advogados. Hoje, na minha humilde opinião, as leis trabalhistas, elas mais trazem dor ao trabalhador do que coisa boa, porque com a multiplicação das leis, entre aspas, de proteção aos trabalhadores, os empresários vão ficando sem recursos de sustentar os seus trabalhadores, onde vai diminuindo, vai aumentando a carga tributária, vai diminuindo os funcionários por causa disso tudo, e a desonra é muito grande. Você vê a todo instante gente, eu levei o meu patrão na justiça. Tem até uma expressão pejorativa que eu não vou usar, que vocês conhecem bem, eu vou levar meu patrão na justiça, porque eu quero os meus direitos, e as pessoas querem muito o seu direito. E quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê que Jesus tinha todos os direitos e ele foi para a cruz. Então, o princípio da autoridade, o princípio da honra, por mais que tenha se falado, ele tem sido esquecido, não é? E aí isso vem para a igreja, E da mesma forma, tem muita gente que se sente assim na igreja.
né? Ah, eu sou um presbítero, eu sou um líder maior, eu sou um pastor, se alguém pedir para mim arrumar a cadeira, essa não é a minha função. Eu acredito que nada acontece por acontecer. Um dia eu estava numa igreja para ministrar, e eu estava assim, numa das primeiras cadeiras, e aí um menino passou e jogou um papel de bala. E o papel de bala ficou ali. O culto estava para começar, uns 15 minutos ainda. Ali passou diácono, ali passou presbítero, ali passou pastor, ali passou irmã, ali passou irmão, ali passou os meninos. E ninguém catou o papel de bala. Eu não sei você, esses negócios me incomodam. Aí quando eu vejo, eu e a minha esposa, a gente tem esse hábito. Vi uma torneira pingando, o diácono não viu, o presbítero não viu, eu sou o pastor, eu tenho que ir lá e fechar. Eu vi. Mas tem gente que fica esperando. Não, essa não é a minha função. Até tem um videozinho na internet, depois você pode assistir, O Poder de um Boato. E dentro desse videozinho tem vários outros que falam sobre isso. E aí uma empresa pega fogo, porque o pessoal fala, apagar esse fogo não é o meu trabalho, esse não é o meu papel. E a empresa pega fogo até se descobrir. Então, aquele papel ficou ali. E eu acredito que aquele papel ficaria ali o culto inteiro se a gente não tivesse pego. Quem está me entendendo? Né? A casa é do Senhor. A casa é do Senhor. Né? Eu vim num ônibus, eu sentei na poltrona 19, então sentei do meio do ônibus para trás, e ali eu não vi muita coisa. Aí quando estava chegando perto de Rio Preto, eu pulei lá para a primeira poltrona, porque eu queria filmar, eu queria tirar foto da região de Rio Preto e tal. Pensa no homem que está apaixonado, primeiro amor, sabe? E aí eu vim tirando foto, filmando, mandando para minha esposa, olha, e tal, olha isso, aquilo outro, e tal. E aí quando eu olhei assim no corredor, aquele monte de papel de bala, né? Então, eu não sei você, mas esse negócio me incomoda, sabe? Essa cultura do lixo, essa cultura do, não é meu. Como não é meu? É o ambiente que eu estou, eu não vi quem fez, mas é uma falta de honra. A empresa deixou o ônibus limpinho para a gente viajar, estava cheiroso, um ônibus gostoso, estava tudo bonitinho, mas quando vai chegando no último lugar, está aquele nojo, parece que passou um bando de porco ali, sabe? Me perdoe a expressão, mas sabe aquela coisa ali, muito... Quem está me entendendo? Quem está comigo aqui? E aí isso vem para a igreja. Hoje há muitos líderes sendo desonrados. A igreja precisa ser referência, né? A igreja precisa ser referência de lugar de honra. A igreja precisa se constituir um lugar diferente, onde os princípios que o mundo ignora, nós adotamos eles, porque são princípios da Bíblia. Eu creio que Deus quer restaurar o princípio da honra. Eu creio que Deus quer trazer o modelo do céu, né? É lindo o que Deus faz. Eu vejo honra em tudo que Deus fez, né? O sol tem o seu momento, a lua tem o seu momento, as estrelas têm o seu momento, a natureza mostra isso, não é? Há características no homem que Deus não deu às mulheres, há características nas mulheres que Deus não deu aos homens. Então, tudo isso gera honra, tudo isso gera honra. E muitas vezes, infelizmente, até líderes desonram o povo, porque tem isso também. O povo desonra o líder desonra o povo, e você nunca vai ter dificuldade de caminhar com alguém que respeita a honra. Você nunca vai ter dificuldade de caminhar com alguém que caminha nesse princípio de honra. Pelo contrário, quando você é uma pessoa que aprendeu a honra, e você está no ambiente, você está com pessoas que vivem a cultura da desonra, você fica incomodado, sabe? Então as pessoas chamam você, tem algumas expressões, não, fulano é frescurento, né? Porque você tem algumas coisas dentro da cultura da honra. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, anote isso, as honras públicas, elas mudam histórias. As honras sociais, elas mudam ministérios. Toda honra verdadeira produz mudança profunda. Diga comigo, honra verdadeira produz mudança profunda. Então, quando seu coração está sob o princípio da honra, você encontra inúmeras maneiras de honrar. Por exemplo, nós ontem à noite fizemos, princípio de honra,
elogiar alguém. Você fez isso agora de manhã. Se você fez isso de verdade, com o coração verdadeiro, Deus viu isso. Isso vai gerar você. Isso vai trazer para você. Muitas pessoas não entendem isso. Por que eu vou fazer para ele? Eu que quero. Sabe essa cultura do egoísmo, do egocentrismo? E na verdade, querido, nós temos que ser pessoas proativas nesse sentido. Eu não quero pensar. Você vai ver um oriental orando, ele não pede para ele não fala nada dele, mas você vai ver um ocidental, ele pede tudo para ele. Então, a cultura da honra, nós abençoamos com elogios, nós abençoamos com abraço, nós abençoamos com um beijo, nós abençoamos com palavras de louvor, nós abençoamos financeiramente, né? Deus muitas vezes coloca coisas para você fazer em seu coração, e você acha que é do seu pensamento, você acha que é da sua mente. O pastor Francisco tem um amigo, e eu não vou citar o nome dele, mas ele vai saber de quem eu estou falando. Eu fui pregar uma vez em Alta Floresta, e já faz bastante tempo isso, e eu fui de ônibus. O pastor Euclides me convidou e eu fui de ônibus. Ele falou: pastor, o senhor vem de ônibus? Na época não tinha avião para aqueles lados, tinha que pegar avião em Cuiabá, tinha em Sinop, não tinha ali na região. E eu fui de ônibus, você fica parente do pessoal no ônibus, né? É uma viagem bem longa, você vira parente. E aí, aquelas farofas de frango, aquela coisa toda. Mas enfim, você fica parente, os filmes repetem 2, 3 vezes, você decora as falas dos artistas. Eu confesso dizer para você que quando eu cheguei lá, eu pensei na volta. Foi quase 3 dias de viagem. E aí, quando eu cheguei na rodoviária de Alta Floresta, eu pensei na volta. E me deu uma canseira. E olha que eu era já bem mais jovem que eu sou. Falei: meu Deus do céu, que canseira, como que vai ser? E aí eu preguei na sexta, preguei no sábado. E eu lembro que no sábado eu chorei aos pés do Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor podia prover de alguma forma. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Por favor, Senhor, intervém. Voltar naquele busão não vai ser fácil. Por favor, me ajuda. E eu fui pregar. Dobrei meus joelhos antes do culto começar, ali no templo, e orando. E o Espírito Santo veio em meu coração e falou assim: eu vou te presentear. Alegra o teu coração que eu vou te presentear. Falou: glória a Deus, né? Eu pensei em um monte de coisa, né? E aí eu preguei naquela manhã, ministrei a palavra. Quando eu estava terminando de pregar, eu vi um movimento. No final, eu vi um movimento. Um irmão, depois eu fiquei sabendo que ele era fazendeiro. O irmão, ele levanta e ele vai lá no pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo era auxiliar do pastor Euclides. E eles conversam lá. Eu vi aquele movimento. E sabe assim, quando no coração você sabe que aquelas pessoas estão falando algo ao seu respeito? Eu senti isso. Alguém disse que eu sou sensitivo. Que bom, né? Aí eu captei a mensagem. Ficou no meu coração. Aí terminou o culto naquela manhã. O pastor Nivaldo veio em mim e falou: pastor Luciano, o senhor orou para voltar de avião? Eu falei: rapaz, é tudo que eu queria. Pois é. Tem um fazendeiro aqui na igreja, veio perguntar para mim como que o senhor tinha vindo, se era de carro ou de avião. E eu falei que o senhor veio de carro. Está aqui, ó, sua passagem para o senhor voltar de avião. Uau! Na época a passagem ficou quase R$1.000 a volta. E ele me deu o checão. Então, isso é honra. Isso é honra. Ele fez para mim ou fez para ele? Ele fez para ele, ele não fez para mim. Ele fez para ele. Então nós honramos abençoando financeiramente, dando presentes, né? Eu creio na cultura do reino e eu falo sobre isso, a cultura da honra. Quando Jesus nasceu, as pessoas que foram visitá-lo levavam presentes. A cultura de hoje é mais ou menos assim. Diga: não é comigo. Antes de eu falar, já diga: não é comigo. Mas a cultura de hoje é assim. A pessoa sabe que você está fazendo aniversário, ela liga para você e pergunta:
E aí, vai fazer festa? Estou indo aí comer na tua casa. Ela vai para comer, não leva presente, a primeira coisa que ela faz entrando na sua porta é: qual é a senha do Wi-Fi? Ou estou enganado? Fala, não é com nós. Mas por aí é muito assim. Quem aqui gosta de receber presentes? Eu amo receber presentes. E eu acredito que todo mundo aqui gosta de receber presente, né? Então tem gente que só presenteia o pastor na época do aniversário dele, presenteia a esposa só na época do aniversário dela. Tem gente que presenteia o líder só em um caso assim, e tem gente que só dá flor quando a pessoa morre. É ou não é? Então nós temos que resgatar esse princípio da honra, dando presentes. Por exemplo, quando eu casei, eu dava muitas flores para minha esposa. E com 2, 3 dias a flor morria. 2, 3 dias a flor morria. E eu ficava bravo, porque eu comprava, por exemplo, aquelas flores caras, que tem o bulbo, né? Para depois plantar, semear e não sei o quê. A minha esposa jogava no lixo. E eu ficava bravo com ela. Você não cuida das coisas que eu faço para você. Você precisa ser mais cuidadosa. E aí, eu comecei a dar chocolate para ela. Mudou. Sabe aquele livro 5 Linguagens do Amor? Então descobri que a linguagem de amor, por exemplo, minha é dar e receber presentes, uma delas, né? E da minha esposa também, só que a minha esposa não é ligada a flores. Hoje eu dou flor para minha esposa, eu dou flor artificial, e ela fica muito feliz. Ela fala, amor, eu preciso ter mais tempo para outras coisas, ficar regando, cuidando, ficar mexendo com a terrinha, me dá chocolate, né? Então, é linguagem de amor, elogiar em público, honrar publicamente, né? Existem pessoas que são muito boas em chamar atenção publicamente. Então, o que a gente aprende? Que nós devemos honrar publicamente, elogiar publicamente e chamar atenção no particular, né? Então, tem líder que não é que ele quer aparecer, mas naquele afã dele querer criar um movimento de honra, ele traz ainda de mais desonra. Então, nessa manhã, queridos, eu quero passar para você, primeiramente, algumas maneiras de caminhar no princípio da honra. Amém? E a primeira forma da gente caminhar no princípio da honra é que nós honramos quando respeitamos o protocolo. Diga, respeitar o protocolo é princípio de honra. Então, o que é respeitar o protocolo? Quando você vai fazer a visita numa casa, quando você vai visitar alguém, você tem que saber como que é aquela casa. Por exemplo, aqui é uma casa, não é? É ou não é? Então, eu até comentei com o pastor, eu tenho por hábito usar mais roupa social do que roupa assim à vontade. E eu percebi que uma das coisas que o pessoal aqui anda mais à vontade é a questão do clima. Realmente aqui é mais quente. Então, quando o clima é mais quente, as pessoas andam mais à vontade. Mas não é porque você está vivendo à vontade que você vai vir para cá com roupa de praia, roupa de piscina. Amém? Tinha um padre lá em Lençóis Paulista, quando eu pastoreei lá, ele teve uma dificuldade muito grande, que a menina veio para receber a hóstia. Você que já foi romano, você sabe como que é. Então, ela veio para receber a hóstia e ela veio com a meia taça. Na verdade, a taça já estava mais para lá do que para cá. E aí, o padre é homem, né? E ela se encurvou e aí a taça ficou praticamente inteira. E aí o padre falou assim, vai se vestir para receber o corpo de Cristo. Eu não vi erro no padre, eu vi erro nela. Mas ela era, entre aspas, da sociedade. Deu uma curuca na cidade, o padre quase foi mandado embora por causa disso. E aí ele foi e deu uma entrevista no rádio, e ele falou, roupa de ir na missa, roupa de ir na missa, roupa de ver Deus, roupa de ir para a praia, roupa de ir para a praia. Eu falei, aprendi, vou usar isso como e é uma verdade, né? As irmãs não podem vir para a igreja para tentar os irmãos. Os irmãos não podem vir para a igreja para ficar cobiçando as irmãs e vice-versa, né?
Nós temos que ter a cultura de honrar o protocolo. A Bíblia diz: cuida dos seus pés ao entrar no lugar santo. Aqui é um lugar santo, é um lugar consagrado a Deus. É um lugar abençoado por Deus, para cultuarmos a Deus, para louvarmos a Deus. Então a gente não pode vir de qualquer forma. A gente não pode vir de qualquer jeito. A gente não pode ficar aqui de qualquer jeito. Tem igreja que a gente vai, igreja que eu já pastoreei, que o dia da limpeza a gente participa, mas olha, o que tem de chiclete colado debaixo das cadeiras, aqui não acontece. Diga amém. Mas por aí acontece muito. Chiclete colado debaixo da cadeira. Eu imagino que fazem isso na casa, que faz na igreja, né? Joga absorvente no vaso sanitário e coisas do tipo. Isso é desonrar o protocolo. Tem um protocolo, amém? Tem um protocolo, né? Geralmente nas igrejas tem um lugar onde os pastores sentam, onde os líderes sentam. E aí tem aquelas pessoas que precisa colocar lá assim escrito, né? Precisa colocar escrito, reservado para os pastores. Tem geralmente igrejas que tem um lugar onde o pastor estaciona o carro. Por quê? Porque geralmente ele chega e precisa sair. Enfim, tem várias coisas. E aí tem pessoa que pensa assim: nossa, precisa de um lugar especial para ele. Me lembra os irmãos de Moisés. Quer dizer que Deus só usa eles? Quem lembra? E vocês lembram o que aconteceu com a irmãzinha do Moisés, né? Por causa de um negócio desse, muito simples. Então, não, aqui está escrito estacionamento do pastor, mas eu vou pôr aqui mesmo. A igreja é nossa. Quem está me entendendo? Então, honrar o protocolo. Quem é senhor, chamar de senhor. Isso é respeito, isso é honrar o protocolo. É interessante quando nós vamos diante de uma autoridade, um juiz, diante de um promotor, a pessoa põe uma roupa diferente, fala de uma forma diferente, busca palavras diferentes. Quem está me entendendo? Porque honra o protocolo, isso faz parte da honra, a cultura da honra faz parte. Quando você vai fazer a visita numa casa, eu particularmente, eu gosto muito de saber onde o chefe da casa senta, onde o homem senta. Esses dias eu fui com a minha família almoçar na casa de um pastor, eu me senti tão honrado, tão honrado. Eles tinham uma taça diferente, e ele disse: pastor, essa taça é a taça do sacerdote que vem nos visitar. É uma cultura que nós temos. Então o senhor está sendo honrado com a nossa melhor taça. Que coisa gostosa, me arrepiou na hora. Falei: nossa, que honra, nunca tinha visto um negócio assim. Então a gente aprende muito, isso é muito bom, né? Tem gente que vai na casa da pessoa pela primeira vez, aí a pessoa, por educação, vai mostrar a casa. Entra aqui, olha aqui. A pessoa está com educação. Tem gente que já vai, né? Tem uns que se bobear, abre a geladeira, senta na cama do casal, deita e ainda pula. Fala: nunca fiz isso. Quem está me entendendo? Então, honra é respeitar o protocolo. Honra é respeitar o protocolo. Não chamar a esposa dele do jeito que nem o esposo chama. Não tratar do jeito que nem o cônjuge trata. Quem está me entendendo? Então, respeitar o protocolo. As pessoas têm os seus costumes. Vamos caminhar, né? Usar as palavrinhas mágicas. Diga: palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado. Amém? Isso faz parte do protocolo, ok? Segundo, honramos através da gratidão. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos. A gratidão deve fazer parte da nossa vida. Eu sei que tem momentos que a gente passa que a última coisa que a gente quer fazer é agradecer. Nós somos tomados naturalmente pela ingratidão e pela murmuração. Nós somos tomados geralmente por palavras que não ajudam em nada. Mas faz parte da honra a gratidão. A gratidão. E é exatamente o que a gente acabou de ler. Em Lucas 13:35 diz: eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja,
Nós temos que entender que nós estamos aqui em nome do Senhor. Eu vim aqui em nome do Senhor. Eu não estou falando em meu nome. Eu estou falando em nome do Senhor. Você está aqui em nome do Senhor. Você é um líder de célula, você vai em nome do Senhor. Você é uma liderança, você não está indo no seu nome, você está indo no nome do Senhor. E você deve valorizar isso e agradecer a Deus. Isso não pode ser peso, isso não pode ser qualquer outra coisa, sabe? Há pessoas que vivem querendo fugir do ministério, há pessoas que vivem querendo abandonar o ministério, reclamando que é fardo, reclamando que é isso, aquilo outro. Querido, querida, é privilégio. Deus nos chamou para fazer coisas que os anjos queriam fazer, a Bíblia diz isso, os anjos queriam executar. Então nós temos que ter em nossa vida gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje por estar vivo? Você já agradeceu a Deus hoje por você não estar no hospital de câncer, no hospital tomando soro? Você já agradeceu a Deus hoje por você estar aqui respirando? Você já agradeceu a Deus hoje por você ter uma casa para morar? Você já agradeceu a Deus hoje por você ter 2 pernas, 2 pés, 2 orelhas? Eu cuidava de adolescentes em Campo Mourão, e quando eles ficavam meio deprê, meio reclamando, melhor, Campo Mourão não, Lençóis Paulista, e perto de Lençóis tem uma cidade ali chamada Bauru, e em Bauru tem um lugar chamado Centrinho, que é um hospital de referência de lábio palatal. E quando esses meninos ficavam meio assim, eu pegava eles, colocava no carro, falava, vamos dar uma volta. E eu levava eles lá para Bauru, eles achavam que eu estava indo no shopping. Na verdade, eu levava eles lá no hospital de referência, para dar uma olhada naqueles meninos, meninas, que não tinha o céu, entre aspas, o céu da boca. Boquinha partida, falava fanhoso. Os meninos voltavam de lá redondinho. Voltava de lá louvando a Deus, glorificando a Deus. Você já viu gente que não tem nariz? Só tem os 2 buracos? Já viu? Então hoje você deve botar a mão no seu narizão e falar, obrigado, Jesus. As orelhas, você já viu gente sem orelha? Você já viu gente sem o céu da boca? Você já viu gente sem as mãos? Você já viu gente atrofiada? Quem está me entendendo aqui? Amém? Ontem tinha aquela irmãzinha aqui com a cadeirante, e eu fiquei olhando para ela, e tem coisas que a gente não tem explicação. Tem demandas que eu nem entro com Deus, porque a gente só vai entender algumas coisas na eternidade. Mas quantas pessoas não vêm para a igreja porque às vezes não tem uma roupa que acha, porque não tem uma condição que acha, porque não tem isso, aquilo outro. Ela teria todos os motivos do mundo de olhar para a filhinha dela e dizer, o último lugar que eu vou querer ir é na igreja. Mas ela veio. Quem está me entendendo aqui? E em alguns momentos ela sorria. E a cadeirante, entendendo ou não o que a gente estava falando, mas ela estava sorrindo. Você já sorriu hoje? Você vive de cara amarrada, vive de tromba. Fala, eu não nasci para ser elefante. Eu nasci para sorrir. A maior doença do mundo é a depressão, o estresse, esses negócios tudo. Por quê? Por causa que as pessoas são ingratas. Pastor, eu ouço as pessoas de mais idade conversando, eu gosto muito de ouvir pessoas com experiência, e elas falam, na minha época, quando começa assim você vai aprender, na minha época, gente que caminhava 8, 10 quilômetros a pé para vir para a igreja. Eu fui pregar um dia em Rondônia, pessoal, o pessoal para chegar no culto, eles vinham de caminhão de tora, eu nem sabia que era caminhão de tora. Eles vinham em cima de caminhão de tora. Aquelas irmãzinhas chegavam para o culto com o cabelo duro, mas não era de glacê não, era de pó mesmo, sabe? Era 3, 4 viagens em cima, 3, 4 horas de viagem em cima do caminhão de tora, no chão batido. Sabe o que é viajar 200 quilômetros? Naquela costela de vaca, né? Então batendo, e as pessoas chegavam cantando. Uma cidadinha por nome de Jabuti, como que era? Pro lado de Rondônia, muito longe, Cajubi, uma coisa assim. E terminava o culto, o pastor falava assim, agora eles têm que ir, porque amanhã de manhã eles pegam na roça, trabalham na roça, mais 4 horas de viagem, aí ia levantar de madrugada para ir trabalhar. Quem está me entendendo?
a gente tem carro. Eu olho aqui, ó, não vejo ninguém em condição de reclamar. Não, se tem alguém aqui que está em condição de reclamar, depois a gente vai orar para você. Mas eu não vejo ninguém aqui desnutrido. Muito pelo contrário, essa é a geração do fitness. A gente tem que estar a todo instante cuidando, né? Porque a gente come bem, dorme bem, vive bem. Quem está comigo aqui? Então seja agradecido. Seja agradecido. A cultura da honra dentro de casa. Ei, aquela menina com a síndrome da centopeia, né? Eu não tenho sapato. Sabe, o guarda-roupa dela tem 15, 20 pares de sapato. Eu não tenho roupa. Eu não tenho. Hoje tem televisão em cada quarto. A pessoa assiste o que quer, né? E ainda é ingrato. Quem está comigo aqui? Terceiro, nós honramos reconhecendo a autoridade. Não há como você honrar se você não reconhece a autoridade no outro para a sua vida, né? Você honra, pratica a honra reconhecendo a autoridade. Sem a revelação do reconhecimento da autoridade, você não consegue honrar. Tem gente que olha para o líder maior da igreja, o pastor, e acha que ele é homem igual eu, comedor de arroz e feijão. É verdade, ele come arroz e feijão. Mas você gostaria de estar no lugar dele? Então pede para Deus, te dá um lugar, te dá um espaço. Um dia eu tive um entreveiro com uma irmã, e ela quis se levantar, porque eu estou nessa igreja antes do Senhor, e essa conversa, né? E aí eu peguei a chave da igreja, passei para ela, falei, olha, a senhora vai ficar pastoreando essa igreja por 1 mês, e eu vou assumir o lugar da senhora. Não, onde já se viu um negócio desse? Eu falei, olha, o princípio da honra. Você reconhece o seu líder como um líder seu? E não é nada imposto, não é nada empurrado. Pessoal, e aqui eu vou dizer, até o encerramento dessa ministração, vou usar talvez essa expressão. Cuidado com a embalagem. É isso mesmo. Cuidado com a embalagem. Às vezes Deus coloca pessoas para discipular a gente, para cuidar da gente, que a gente olha assim e fala, mas isso é meu líder? Olha o jeito que ele se veste, olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele é. Quem está me entendendo? Às vezes a gente cria um estereótipo de líder na cabeça da gente, e isso atrapalha muito. E não adianta, o líder vai ser quem ele é, debaixo da autoridade que Deus deu a ele. Lembra de Davi querendo andar com as armaduras de Saul? Não dava. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Então, a partir de agora, você vai olhar para o seu líder de célula, para o presbítero, para o diácono, para o pastor. Você vai olhar para o seu líder como alguém que Deus colocou na tua vida. Sem preocupação se ele parece líder ou não. Nossa, mas nem parece. Você já olhou o pastor que fala assim, nem parece pastor, né? Eu levei um cantor uma época lá em Apucarana para cantar na igreja, e eu me arrependi, o último fio do cabelo, né? Muito caro e não rendeu nada para o reino. Mas enfim, não tinha o dinheiro, ele cobrou para ir cantar, e ele falou assim, eu não vou cobrar cachê não, você só vai me dar uma oferta de 5 mil reais. Uau! Fala, uau! E ele não cobrou. Mas é desses cantores famosos. Eu falei, eu tenho que movimentar a igreja. E aí eu fui atrás de dinheiro. Corri atrás de um empresário, um amigo e tal. E ali tem uma empresa de veículos, uma cidade próxima da nossa. E aí eu fui lá para conversar. Eu liguei antes. Não, pastor, vem aqui que eu vou lhe ajudar. Vou dar uma oferta. E aí, eu cheguei lá, eu e um presbítero meu, um discípulo. Estou lá esperando. E a menina atendente veio e falou assim, qual de vocês dois é o pastor? Estava eu e o presbítero. E eu estava assim, vontade. Qual de vocês dois é o pastor? Aí eu quis brincar com ela. Falei, como assim? Qual dos dois é o pastor? Pelo visto é o senhor, né? Eu falei, claro que sou eu. Não, é que o senhor não tem cara de pastor. Eu dentro de mim gritei, uau! Por quê? Porque eu não tinha cara de pastor. E já faz tempo que eu não tenho cara de pastor. E eu gostei desse negócio, pastor. Não ter cara de pastor.
Mas aí me veio uma luz e eu quis perguntar para ela. Falei, filha, eu não tenho cara de pastor. Ai, não fica ofendido não, mas o senhor não tem cara de pastor. Eu falei, então, eu quero que você me explica. O que é ter cara de pastor? Ela falou, não, sabe o que é? Praticamente todo mês vem pastor aqui buscar uma oferta com esse empresário. E nunca nenhum deles parou para falar nem um bom dia para a gente. E da hora que o senhor chegou, o senhor está conversando com a gente. Sabe, o senhor desceu no nosso nível. Uau! Uau! Quem entendeu? Quem entendeu? Eu quero ser pastor igual Jesus. É isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser um líder parecido com Jesus. Quem me entendeu? Ter cheiro de gente, cheiro de povo. Né? E aquela menina ficou encantada, falou, nossa, o senhor é um pastor diferente, o senhor não perca isso. Então, muitas vezes a gente não precisa ficar preocupado com a embalagem, porque o reconhecimento vem de Deus. Quarto, honramos servindo. Pessoal, eu já falei, nós precisamos aprender a servir. E eu vou fazer um ato profético daqui um pouco, baseado nisso aqui, João 13, 4 a 17. Jesus, ele fez algo com os discípulos, que mexeu com a vida deles na questão de servir. Houve sempre uma preocupação de quem ia ser maior, quem ia ser o melhor, e Jesus sempre ensinou, quem quer ser servido, que primeiro sirva. O maior será o menor, os últimos serão os primeiros, e assim por diante. Então, enquanto líder, nós não podemos ficar esperando que ninguém venha servir a nós. Nós somos chamados para servir. Eu fui chamado para servir. Quantos foram chamados para servir? É por isso que você está aqui. É para isso que você está aqui. E dentro da cultura da honra, tem muita gente que se intitula Senhor. A gente não é senhor de nada. Eu tenho descoberto que eu não sou dono nem da minha vida, que é algo que eu tenho de mais, uma das coisas mais preciosas. Eu não sou dono da minha vida, né? Deus me deu 2 filhas lindas, maravilhosas, e a minha carne treme, só de eu pensar que um dia elas vão casar, vão ter filhos, e quem sabe vão morar perto ou não. Né? Eu estou orando muito pelo arrebatamento. Esse é um dos motivos também. Mas, quem está me entendendo? Você é dono de alguma coisa? Tudo que é teu é de quem? É? E aí a pessoa bota um adesivão grande, né? Assim no carro, né? A serviço do reino. E aí ele, no dia de chuva, levanta o vidrão fumê, vem ouvindo um sonzinho, com o arzinho ligado, e passa pertinho do irmão, chega a espirrar água nele, e está escrito assim no carro, a serviço do Rei Jesus. Cabe 4 no carro dele. E está escrito lá, a serviço do Rei Jesus. Quem está me entendendo? E o irmãozinho chega aqui, molhado, depois de alguns minutos que ele já chegou, e ele ainda comenta, ô irmão, tudo bem? Como vai você? Está despertando a ira no irmão, né? Quem está me entendendo? Sabe por que Deus... Quem aqui quer ganhar muito mais dinheiro? Abra as mãos assim. Quem quer receber muito mais dinheiro? Irmão, o dinheiro que você não quiser, você passa para mim, que eu quero. Aliás, estou precisando muito. Mas abre as suas mãos assim. Você está precisando de dinheiro? Eu profetizo que você vai receber muito dinheiro. Eu profetizo que eu vou receber muito dinheiro. Quem recebe diz amém. Mas sabe por que a gente vai receber muito? Para a gente dar ainda muito mais. Amém? Nada que Deus nos dá é para desperdiçar, nada. E para encerrar esse ponto, nós honramos quando oramos. 1 Timóteo 2, 1 a 2. Nós temos por obrigação diante de Deus Pai orar. Orar pelas autoridades constituídas, orar uns pelos outros, e a Bíblia diz ainda mais, orai sem cessar. Diga comigo, é obrigação. Obrigação. Tem gente que fala, pastor, mas eu não consigo orar. Ei, quem disse que orar é fácil? É mais fácil jejuar do que orar.
Mas a gente deve orar por obrigação até que se torne gratidão, até que se transforme dentro de nós aquela falta, como nós falamos ontem, né? Aquela ânsia, como se fosse de tomar água. Eu não orei ainda, eu não me posicionei ainda. Sabe, pessoal, eu fui pastor numa igreja, onde eu lancei um desafio, pastor Francisco, da gente orar naquele ano o dízimo do dia. Quantas horas tem um dia? 24. Quanto é o dízimo do dia? 2h40. E aí eu coloquei diante da igreja, falei, irmãos, não importa a hora que você vai orar, não importa se vai orar direto, 2h40, mas nós vamos orar. Naquele primeiro culto eu perdi algumas famílias. E eu fui fazer uma visita numa família, peguei um presbítero, fui lá. Ele falou para mim, ai pastor, a igreja está muito pesada para mim. É culto quase todo dia, tem as celas. E quando o senhor falou da gente ter que orar, pelo menos o dízimo do dia, eu pensei comigo, essa igreja não é mais para mim. Essa igreja não é mais para mim, porque onde já se viu, né? Essa igreja não é mais para mim. 2h40. Pastor, vou ser sincero com o senhor, eu não tenho tanto tempo com ele assim. Eu não tenho tanto papo com ele assim. E aí eu fui perguntar para ele, falei, irmão, mas você alcançou o que você queria? Pastor, eu já alcancei tudo que eu queria nessa igreja. Hoje eu tenho minha empresa, restituí meu casamento, estou muito bem. Então, na verdade, eu vou procurar uma igreja perto de casa, vou quando der tempo, porque agora não tem mais nem tempo, estou de boa. Isso foi no início do ano. Não muito perto do meio do ano, eu encontrei esse mesmo irmão, com uma carriola na rua. Falei, irmão, ele tinha uma empresa, ele tinha os seus negócios, e agora ele está com a carriola andando na rua. Falei, irmão, o que foi? O que aconteceu? Ele falou, pastor, eu estou com vergonha, eu perdi tudo. Falei, pois é, o senhor não tem papo com ele, né? Quem está me entendendo aqui? Você não tem papo com ele, você não tem intimidade com ele. Ei, eu creio que quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais nós somos levados a orar. Quanto mais de Deus a gente recebe, mais nós queremos estar na presença dEle. Amém? Sem religiosidade. Tem gente que vai orar, ora na hora da comida. Ei, eu tenho aprendido que nós temos que orar na hora que vai para o mercado. Você sabe quem fabricou a farinha que você está consumindo? Você sabe quem que empacotou esse arroz que você come? Você sabe quem está me entendendo? Como que foi matado esse boi, né? Que tipo de medicamento foi aplicado nessa carne, enfim. Então eu tenho aprendido que quando eu vou botando no carrinho, já vou orando, dentro do carrinho. Quem está entendendo isso? Amém? E tem umas pessoas de outras religiões que ganham da gente, né? Tem gente que quando vai almoçar ou jantar, seja num shopping, seja num restaurante, seja onde for, eles param, fazem lá os sinais, e fazem a sua oração, a sua reza, e depois vão comer. Tem gente que faz ainda o arigatô, e assim por diante. Quem está me entendendo aqui? Então tudo isso é honra. Então as leis da honra, elas são muito importantes para a nossa vida. Mateus 10, 40, 41 diz, quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai ganhar galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E de pequenos, assim da mesma forma. Então, querido, querida, essa é a manhã de nós renovarmos a nossa unção, que eu também quero receber dessa unção, para entrarmos no princípio da honra. Amém? Diga comigo, a unção que honramos é a unção que servimos. Então nós vamos receber uma unção nessa manhã, uma unção renovadora. A unção que nós honramos é a que servimos. Você vai receber uma unção aqui, então é nesse lugar que você deve servir.
É nesse lugar que você deve empreender os seus esforços, é nesse lugar que você deve ser um serviçal. Amém? Segundo Samuel 23, 15 a 16, nos mostra que, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas nos mostra que Davi, no meio da batalha, ele diz, ai, que me dera, a Bíblia diz que Davi suspira e diz, ai, quem me dera beber das águas do poço de Jacó. E a Bíblia diz que antes que ele termina de falar, os seus homens, eles passam, um dos homens passa no meio do exército do inimigo, vai lá, busca uma botija de água e traz para Davi. E Davi não consegue beber aquela água, porque ele diz, você pagou com a tua vida para me trazer água, eu não sou digno de beber essa água. Então, querido, querida, você que arruma a cadeira, você que traz os olhos aqui para frente, você que limpa o púlpito, você que arruma o banheiro, você que mexe nos microfones, você que faz qualquer coisa no templo, você tem valor. E você deve fazer como serviço ao Senhor. Amém? Segundo, a unção que honramos é aquela na qual nos submetemos. Você sabe se uma pessoa respeita a unção que ela está servindo, exatamente pela maneira que ela se submete. Tá? Tem um camarada chamado pastor Antônio Cirino, né, da Santa Geração. Ele era ovelha do Danduque, e um dia eu ouvi ele testemunhando que ele era o menino que carregava a mochila do Danduque, ele carregava a pastinha do Danduque, ele arrumava as caixas de som quando o Danduque ia pregar, e hoje todo mundo sabe quem é ele, do pastor da Santa Geração. Fala-se muito pouco do Danduque, fala-se muito do Antônio Cirilo. Escute, quando você está debaixo de uma unção, que você se submete, Deus te honra. Amém? A gente ouve muito falar de Paulo, o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Amém? Então não importa se o seu nome hoje é lembrado ou não, se importa se você se submete. Terceira, a unção que honramos é a que abençoamos. Você, nessa manhã, ao receber a unção, você vai dizer, eu estou recebendo essa unção, essa renovação de unção, para ser um abençoador nesse lugar. Amém? Você vai poder abençoar as pessoas que Deus colocar na sua vida, no seu coração, diante de você. Se você pode abençoar com a bala, você vai abençoar com a bala, com um lanche, com um almoço, seja com o que for. Amém? Tempos atrás, um pastor da nossa região levou um pastor para falar sobre honra, sobre primícias, e o pastor tinha um Passat alemão, pastor da igreja, tinha um Passat alemão, e aí esse pregador foi lá, ministrou a palavra, e falou sobre a primícias, e falou sobre a honra, o princípio da honra, e aquela igreja não conhecia isso. Quando terminou o culto, um empresário da igreja veio e deu a sua primícia de tempos que ele havia defraudado ao Senhor. Ele deu a sua primícia ao pastor. Qual foi a primícia? Uma captiva 0 km. Uau! Talvez você ficasse assustado e falar, mas o pastor não precisa. Isso é honra. Você não vai abençoar alguém porque ele precisa. Você vai abençoar porque Deus colocou no seu coração de abençoar. Você vai fazer porque Deus colocou no seu coração para você fazer. Amém? Cada um anda na revelação que tem, na luz que tem. E nós temos que aprender a sermos abençoadores. Quem entendeu? Então a unção que honramos é aquela na qual prosperamos. Ei, se você vive criticando quem está prosperando, você nunca vai prosperar como essa pessoa. Se você vive criticando quem tem um bom carro, você nunca vai ter um bom carro. Um dia eu vi uma cena, um irmãozinho, aqui não acontece esse negócio, diga amém. Mas um dia eu vi um irmãozinho, chamou o amigo e falou, olha, consegui meu primeiro carro. Era um Uno daqueles bem de início. Eu já tive Uno também. E aí, aliás, é um ótimo, excelente carro. E aí,
O irmão muito alegre, muito chamou, falou: vem ver o meu primeiro carro, é meu carro, meu carro. O irmãozinho de longe já veio desdenhando: ah, seu carro, é meu primeiro carro, olha aqui meu carro. Falou: nossa, mas é um Uno? Quem me entendeu? Esse irmão hoje não tem nenhum Uno. Então assim, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que nos arrepender diante de Deus do que já fizemos aos nossos pais, já fizemos aos nossos professores, aos nossos líderes, atos de desrespeito, palavras críticas. A honra é a chave do êxito. Honra é a chave do êxito. Às vezes, tem um músico que chega aqui na igreja, um músico novo. Tudo isso que eu estou citando são exemplos. Chega um músico novo, e geralmente tem igrejas que tem aqueles que são cabeças, né? E eles não deixam entrar os novos. Ei, eu fiquei muito feliz, essa igreja é uma igreja rica, uma igreja muito próspera. Ontem era um ministério de louvor, hoje já é outro, né? Isso que é bênção na igreja, vários ministérios de louvor, vários músicos, né? Isso é uma riqueza muito grande, porque as pessoas dão liberdade para os ministérios acontecerem, dão liberdade para que as coisas aconteçam. Para encerrar, queridos, por que as pessoas resistem em honrar? Lucas 13:35 está escrito assim: eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse versículo ele tem um cumprimento duplo. Primeiro, aconteceu no dia que Jesus entrou em Jerusalém, umas semanas antes da crucificação. Mas ele também se cumpre hoje. É como se o Senhor dissesse assim: vocês não vão me ver, me conhecer, receber a bênção, e nem coisa alguma de mim, a não ser que digam que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quantos aqui vieram em nome do Senhor? Jesus disse, eu estive nu e não me vestistes, eu estive preso e não foste me visitar, E aí os discípulos perguntaram: mas quando, Senhor, que aconteceu isso? Todas as vezes que vocês fizerem a estes, vocês estão fazendo a mim. Então há muitas pessoas que têm dificuldade em honrar, porque acham que o ser humano não é digno de honra. Mas a Bíblia diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2,17. Pastor, eu tenho aprendido, com licença, eu tenho aprendido uma coisa muito importante. Eu já vi pessoas fazendo isso. Isso entristece, eu creio, o coração de Deus. Tudo bem? Bom dia, paz do Senhor. 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 Você viu? Você viu aqui? A tirada. Ele já foi estendendo a mãozinha. E eu não cumprimentei ele. Isso aqui é só um exemplo. Bom dia, paz do Senhor. Mas um monte de gente faz isso. Isso é princípio de honra. Ah, mas é apenas um menino, que eu vou dar honra para ele? Acontece muito com pessoas de idade, né? Pessoas que chegam na igreja, com licença, muito bem vestidas, né? E aí ele vai naquela pessoa: opa, bom dia, tudo bem? Aí tem uma pessoa de idade, tem gente que acha que nunca vai envelhecer, né? Talvez imagina: bom dia, tudo bem? Tudo bem? Oh, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Olha a cara que ela fez para mim. Bom dia, querida. Quem está me entendendo aqui? Então, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe, abraça as crianças, pessoas de idosos. Todos nós temos valor. Alguns gostam de citar Saul como um rei que não foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Ele só desviou do propósito. A Bíblia diz em 1 Samuel 15:1 que Saul era escolhido pelo Senhor. Mas por que muitos não elogiam? Por que muitos não honram? Porque acham que são apenas homens. E aqui tem um fenômeno, pastor Francisco, chamado a bajulação, né? Ah, não, esse negócio de honra é bajulação. Tem muita diferença. Sabe quando que a gente discerne? Quando é que vem o discernimento da bajulação e da honra? É o tempo. Quem honra, honra. Passe o tempo que passar. Você pode falhar com ele, você pode pisar na bola com ele, ele vai continuar te honrando, se ele entendeu o princípio da honra. Outra coisa, muitos têm dificuldade em honrar porque
se sentem sempre inferiorizados. Pessoal, diácono não é menor que ninguém. A Bíblia diz diácono, vem da expressão diaconós, quer dizer servir. Ele é tão servo como outros. E quando a gente vê o trabalho de Jesus, Jesus foi um diáconos. Jesus foi um servo. Ele veio para servir. Então eu quero nessa manhã chamar você a honrar. Honre seus amigos, seu patrão, seus pais, seus irmãos, seus líderes, seu pastor. Lembre-se que o código da honra é a fidelidade e a humildade em servir. Mas honre sem interesse. Honre sem interesse. Honre sem interesse.